Boa noite, minhas queridas irmãs. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que estão em Lucas, capítulo 18. Vamos lá? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Minhas irmãs, o Senhor Jesus estava respondendo anteriormente aqui a essa parábola uma pergunta de um fariseu a respeito do reino de Deus na terra. E logo depois, Jesus começou a falar com seus discípulos sobre a sua segunda volta aqui na terra. E ele usou o seguinte versículo dizendo: assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E nesse meio tempo, Jesus usou essa parábola para motivar os seus discípulos a orar insistentemente. E ele vem nessa parábola e usa a figura de uma viúva. Muito interessante, né? A viúva, na época de Jesus, era uma figura muito vulnerável na sociedade judaica. E ele usa a figura desta viúva e aqui nos mostra nessa parábola, nos faz entender que ela não tinha ninguém por ela, não tinha um parente, filhos que pudessem interceder por ela. Então, ela estava sozinha e ela precisava muito que esse juiz atendesse a sua causa. E aqui Jesus mostra-nos a necessidade que essa mulher tinha. E quantas vezes nós nos encontramos, minhas queridas irmãs, como essa mulher vulnerável e que precisa de respostas. Quantas vezes? Situações que enfrentamos dentro do nosso lar, com filhos, dentro de um casamento, ou conosco, dentro da nossa alma, questões da nossa alma, no nosso emocional, que só em Cristo nós podemos ter solução. Quantas vezes nos encontramos como essa viúva e achamos que estamos sozinhas e nos sentimos tão vulneráveis diante de situações tão difíceis que precisam de ter solução. Aqui, Jesus está nos mostrando o quanto é necessário a nossa insistência na oração. Não de repetição vãs, mas de sermos insistentes, de sermos perseverantes na oração. Você pode comigo ler novamente o versículo 7 que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Quantas vezes, irmãs, nós achamos que nem sequer estamos sendo ouvidas? Quantas vezes? Ou é só eu que penso isso? Quantas vezes nós oramos e ouvimos apenas o silêncio?
Mas o Senhor nos diz nesse versículo: não fará ele justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? E no último, ele vem e nos diz: digo-vos que, depressa. Você pode repetir comigo, minhas amadas irmãs? Depressa. Lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe o que o Senhor está nos dizendo com isso? Fé. Isso. Fé. Depressa o Senhor julgará a tua causa, a minha causa. Tantas questões que temos dentro de nós. Deus não está à parte, não está alheio ao teu sofrimento, às tuas questões, nem as minhas. Mas aqui ele diz, depressa. Mas nós bem sabemos que esse depressa é no reino dele. Ele tem o seu tempo. E no nosso tempo aqui, cronos, aqui na terra, ele nos sustenta para nós aguardarmos nele. Esse depressa é no tempo da eternidade, é no tempo do reino de Deus sobre nossas vidas. Mas ele faz uma pergunta e ele termina com ela. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Tudo o que nós precisamos é continuarmos a ter fé. Leve a sua petição a Deus, minhas queridas irmãs, e mantenha-se confiante. Aguarde, tenha fé. É isso que o Senhor está esperando de nós. Pois ele termina dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos permanecer confiantes na nossa petição que fizemos ao Senhor. Eu termino dizendo: examine as Escrituras. Ela é o teu sustento em meio a tudo isso. Deus te abençoe.